A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Muito boa noite, meus queridos e amados irmãos ouvintes da Rádio Clube FM e do programa O Espiritismo está no ar, uma onda de amor e luz em seu rádio. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2024, quarta-feira. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acessem o YouTube, digita lá O Espiritismo está no ar, encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos que o nosso bazar continua funcionando de segunda a quinta-feira, de 13h30 às 16 horas, na Casa Espírita Maria de Nazaré, que fica na rua Diogo Álvares, número 133, é a rua da Praça do bairro Benfica, com saída para Nova Era. Prestigie o nosso bazar. Eu recebo carinhosamente no programa meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite a você, Pedrosa. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar junto com você do nosso programa de hoje. Obrigado a você, ouvinte, que nos acompanha nos 4 cantos do Brasil e do mundo. Sejam bem-vindos a mais um programa O Espiritismo está no ar. Vamos estudar juntos. Que Jesus nos abençoe. Isso mesmo, Adilson. Vamos estudar ainda quando? Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675. Temos também o WhatsApp 999387699 e o e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. A falta de todos os amores é vantajosamente suprida pelo amor sem limite do Mestre Jesus. Formas belas são, pelo tempo, desfeitas em grúmulos de poeira. Atitudes eretas são curvadas pelo peso dos anos. Peles alvas ficam manchadas pelo esclerosamento das artérias e pelo depósito epitelial do colesterol. Róseas faces empalidecem entre as rugas que o tempo sulca. Flores túrgidas murcham com o perpassar das invernias. Sedosas cúteis são crestadas pelo bochornos e ressequidas pelos quentes ventos estivais. Lindos cabelos rareiam ao cair, cansados de viver pendurados. Tudo passa, tudo se transforma, tudo acaba. Por que, então, querer fixar-se no que é externo e transitório? Aguarda que os corpos se desfaçam e ama as almas. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando ainda quando. Sim, meus amigos, recordemos a palavra de Paulo, o apóstolo da libertação espiritual. Ainda quando senhoreássemos todos os idiomas de comunicação entre os homens e os anjos da terra e dos céus, e não tivéssemos caridade, ainda quando possuíssemos as chaves do conhecimento universal para descerrar todas as portas das grandes revelações e não tivesse caridade, eu pergunto, nada seríamos se conquistássemos as maiores distâncias, atingindo outros planetas e outras humanidades no império cósmico e não tivéssemos caridade.
Então nós estamos fazendo uma comparação ao que Paulo de Tarso disse no capítulo 13 de Coríntios, que é um poema, né, de amor, aquelas informações deixadas por ele. Ainda quando enfaixássemos nas mãos todos os poderes da ciência com a possibilidade de comandar tanto os movimentos do macrocosmo quanto a força dos átomos e não tivéssemos caridade, nada seríamos. Ainda quando conseguíssemos dominar a profecia e enxergar no futuro todos os passos das nações por vindouras e não tivermos a caridade, então de nada terão valido para nós outros as vitórias da inteligência, porque sem amor permaneceremos ilhados em nossa própria inferioridade, inabilitados para qualquer ascensão à felicidade verdadeira com as bênçãos da luz. Então, meus irmãos, observem que fora da caridade não há salvação. O que é a caridade? É o amor em ação. Paulo de Tarso foi muito explícito quando ele encerra: e hoje permanece a fé, a esperança e o amor, ou a caridade, como queira, mas a maior delas é o amor. Ou seja, então, por mais que você tenha fé, por mais que você tenha esperança, mas se você não tiver amor, não adianta. Como eu sempre digo, é bonito, né, você ver uma pessoa dedicada a um templo religioso. Existem aqueles, inclusive, que oram diariamente, muitos desses de joelho. É bonito, louvável. Mas o que adianta isso se ele não vê no próximo o seu semelhante verdadeiro, seu irmão? Fica falando mal dos outros, né? Não auxilia. Adianta alguma coisa? Não adianta nada. Lembrando mais uma vez o que o Cristo nos chamou a atenção: tiveres que levar uma oferta ao Pai e lembrar de que tem algo contra seu irmão, vá primeiro reconciliar-se com este, para depois trazer qualquer benefícios a Deus. Primeiro, Deus não precisa de coisas materiais, todo o universo lhe pertence. E Jesus deixa claro que Deus ficaria muito mais feliz se você fosse lá tentar resolver o problema com seu irmão, como trazer qualquer oferenda a Deus. Que o mais importante é que nos reconciliemos com os nossos adversários enquanto estamos com eles a caminho, porque daqui não sairemos enquanto não pagarmos o último ceitil. Para evitar acidentes climáticos inevitáveis, descansaria exclusivamente na estufa durante a fase de berço e posto a cavaleiro de perigos e vicissitudes. Mal terminada a infância, encerra-se aí numa cidadela inexpugnável, onde somente prevalecesse a ternura paterna a empolgá-lo de mimos. Não frequentaria qualquer educandário a fim de não aturar professores austeros ou sofrer a influência de colegas que não lhe respirasse o mesmo nível. Alfabetizado assim no reduto doméstico, apreciaria unicamente os assuntos e heróis de ficção que o genitor lhe escolhesse. Isso acontecia muito no passado, né? Principalmente no centro europeu, onde dominava ali os impérios. Então, os filhos desses poderosos da época, eles tinham a educação no lar, para não conviver com os demais. Sempre trouxe problemas graves futuros para essas pessoas. Isolar-se-ia todo o contato humano para não arrostar problemas e desconheceria todo o noticiário ambiente para não recolher informações, não lhes desfigurasse a suavidade da vida interior. Como aconteceu com o príncipe Siddhartha Gautama, nosso querido Buda, que consorciou-se com a sua prima aos 19 anos de idade, e até então ele não conhecia nada a não ser o castelo onde ele vivia, praticamente enclausurado, sob o domínio do pai. Ele só vai ter contato com a realidade o dia que ele resolve dar uma volta nas cercanias do castelo, onde o pai manda tirar todos os sofredores daquela região, mas ele encontra uma mulher, descabelada, sem dentes, e ele pergunta por que daquilo, sofrimento. Ele não tinha contato, ele não conhecia. E ela diz que tinha milhares de pessoas naquela mesma situação. Então ele volta, deixa a sua vida principesca, entrega a sua esposa ao cuidado do pai e sai
para a Índia, para conviver com aqueles sofredores. Vai meditar nas árvores Bo, ou Bodha da Índia, por isso o Buda, né, o iluminado. Mas ele saiu do reduto, teve a oportunidade, porque nada mais era do que uma clausura e ao mesmo tempo mostrando só coisas boas. Quando ele se depara com a realidade, ele vê que aquilo estava tudo errado, né? Candura inviolável e ignorância completa, santa inocência e inaptidão absoluta. Chega, porém, o dia em que o progenitor, naturalmente vinculado ao interesses outros, se ausenta compulsoriamente do lar e, tangido pela necessidade, o moço é obrigado a entrar na corrente da vida comum. Quantos desses homens, comandantes de legiões, que tiveram que deixar a sua vida na residência para partir para o combate? E o filho, já com a idade entre 19 e 20 e poucos anos, teve que assumir, né, o controle da família sem nenhuma experiência. Olha que dificuldade, que tristeza. Homem feito sofre o conflito da readaptação, que lhe rasga a carne e a alma para que se lhe recuperasse o tempo perdido, e o filho acaba enxergando insânia e crueldade onde o pai supunha cultivar preservação e carinho. Aí ele vai deparar com uma outra realidade, vai ficar revoltado, inclusive, com a conduta do pai, que o tirou do contato direto com as pessoas e da aprendizagem. A imagem ilustra claramente a necessidade da encarnação e da reencarnação do espírito nos mundos inumeráveis da imensidade cósmica, de maneira a que se lhe apurem as qualidades e se lhe institua a responsabilidade na consciência. Dificuldades e lutas semelham materiais didáticos na escola ou andaimes na construção. Amealhada a cultura ou levantando o edifício, desaparecem uns e outros. Abençoemos, pois, as disciplinas e as provas com que a infinita sabedoria nos acrisolam as forças, enrijando-nos o caráter. Ingenuidade é predicado encantador na personalidade, mas se o trabalho não a transfigura em tesouro de experiência, laboriosamente adquirido, não passará de flor preciosa a confundir-se no pó da terra ao primeiro golpe do vento. A preguiça conserva a cabeça desocupada e as mãos ociosas. A cabeça desocupada e as mãos ociosas encontram a desordem. A desordem cai no tempo sem disciplina. O tempo sem disciplina vai para a invigilância. A invigilância patrocina a conversação sem proveito. A conversação sem proveito entretece as sombras da cegueira de espírito. A cegueira de espírito promove o desequilíbrio. O desequilíbrio atrai o orgulho alimenta a vaidade agrava a preguiça. Como é fácil de perceber, a preguiça é suscetível de desencadear todos os males, qual a treva que é capaz de induzir a todos os erros. Compreendamos, assim, que a obsessão, loucura, pessimismo, delinquência ou enfermidade podem aparecer por autênticas fecundações da ociosidade, intoxicando a mente e arruinando a vida. E reconheçamos, de igual modo, que o primeiro passo para libertar-nos da inércia será sempre trabalhar. Nosso grupo de trabalho espírita cristão, em verdade, assemelha-se ao campo consagrado à lavoura comum. Almas em pranto que o procuram simbolizam terrenos alagadiços que nos cabe drenar proveitosamente. Observadores agressivos e rudes são espinheiros magnéticos que devem remover sem alarde. Frequentadores inquisitados na ociosidade mental constituem gleba seca que nos compete irrigar com carinho. Criaturas de boa índole, mas vacilantes na fé, expressam erva frágil que nos pede socorro até que o tempo as favoreça. Confrades irritadiços, padecendo melindres pessoais infindáveis, são os arbustos carcomidos por vermes de feio aspecto. Irmãos sonhadores, eficientes nas ideias e negativos na ação, representam flores improdutivas. Pedinchões inveterados, que nunca movem os braços nas boas obras, afiguram-se na folhagem estéril que precisamos suportar com paciência.
Amigos dedicados ao mexerico e ao sarcasmo são pássaros arrasadores que prejudicam a sementeira. O companheiro, porém, que traz consigo o coração para servir é o semeador que sai com Jesus a semear, ajudando incessantemente a execução do plano divino e preparando a seara do amor e da sabedoria em favor da humanidade no futuro melhor. Oramos. Senhor, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a tua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada. No entanto, esperamos o apoio do teu amor para que lhes confiramos a devida solução com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam o passo e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com seu amparo, de modo que aprendamos a acatá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exoramos o teu auxílio a fim de lhes aceitemos sem rebeldia a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rogamos à tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhe o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua bênção. Afirmas-te tantas vezes sem dinheiro e por isso não podes auxiliar. Que ingratidão ante a generosidade da vida! Dizes que te faltam recursos para aliviar o doente e tuas mãos podem balsamizar-lhes as feridas. Proclamas que não dispões de finanças para escorar um amigo alienado mental em tratamento no sanatório e com teus olhos e ouvidos conservas a possibilidade de transformar em valores de bem o mal que enxergues ou escutes, imunizando muita gente contra a loucura. Asseveras que não retens os meios preciosos para garantir a instrução de um companheiro na escola e possuis a palavra por instrumento de luz, capaz de rechaçar desentendimentos e sombras. Alegas que não consegues remunerar o trabalhador habilitado a socorrer-te o trato de solo e detens contigo o poder de plantar a semente e assegurar a limpeza da fonte. Trabalho inteligente é privilégio que a vida te confiou. Os espíritos angélicos são realmente ministros de Deus que brilham nos céus e fazem prodígios, executando tarefas gloriosas. Não ouvides, porém, que a despeito de tuas falhas e imperfeições, em te confrontando com eles, junto de nossos irmãos da terra, se quiseres servir, podes fazer muito mais. Se trazes o espírito agoniado por sensações de pessimismo e tristeza, concede ligeira pausa a ti mesmo, no capítulo das próprias aflições, a fim de raciocinar. Se alguém te ofendeu, desculpa. Se feriste alguém, reconsidera a própria atitude. Contratempos do mundo estarão constantemente no mundo, onde estiveres. Parentes difíceis repontam de todo o núcleo familiar. Trabalho é lei do universo, disciplina é alicerce da educação. Circunstâncias constrangedoras assemelham-se a nuvens que aparecem no firmamento de qualquer clima. Incompreensões com relação a caminhos e decisões que se adote são empeços e desafios na experiência de quantos desejem equilíbrio e trabalho. Agradar a todos ao mesmo tempo é realização impossível. Separações e renovações representam imperativos inevitáveis do progresso espiritual. Mudanças equivalem a tratamento da alma para os ajustes e reajustes necessários à vida. Conflitos íntimos atingem toda criatura que aspire a elevar-se. Fracassos de hoje são lições para os acertos de amanhã. Problemas enxameiam a existência de todos aqueles que não se acomodam com estagnação. Compreendendo a realidade de toda pessoa que anseia por felicidade e paz, aperfeiçoamento e renovação, toda vez que sugestões de desânimo nos visitem a alma, retifiquemos em nós o que deva ser corrigido e, abraçando o trabalho que a vida nos deu a realizar, prossigamos à frente.
Diante de quaisquer contratempos, pensa no bem. O trabalho estafante, será ele a providência que te habilita à vitória contra o assédio de perturbações que te espreitam a estrada. O encontro perdido, semelhante contrariedade, de certo apareceu em tua defesa própria. A realização adiada, a procrastinação de teus desejos estará funcionando em teu benefício para que te não entres em determinados compromissos fora de tempo. A viagem desfeita, o plano frustrado, provavelmente, é o recurso com que se te garante o equilíbrio. O carro enguiçado, o incidente desagradável, é o processo de forrar-te contra acidentes possíveis. O mal-estar orgânico, a enfermidade menor haverá sugerido a fim de induzir-te a tratamento inadiável. A afeição que se afasta, a separação vale por cirurgia no campo da alma, muita vez resguardando-te a paz e a segurança. A morte no lar. A despedida de um ente querido quase sempre procede da misericórdia do Senhor, no sentido de evitar sofrimentos maiores para aquele que parte, tanto quanto para aqueles que ficam. Diante de qualquer obstáculo, reflete no bem, porque no curso de todas as circunstâncias, por trás dos contratempos da vida, a bondade de Deus jaz oculta. Nos temas do plano físico, projeto que não se constrói, terra desempregada, livro que ninguém lê, receita escondida, carro sem uso, são valores potenciais cuja significação desconhecemos. Igualmente, nos assuntos do espírito, amor sem demonstração, fé sem obras, instrução sem proveito, ideal sem trabalho, entusiasmo inerte, assemelham-se a aparelhos e máquinas de cultura e progresso cuja importância ninguém sabe. Estas imagens nos fazem reconhecer que, sem a necessária aplicação nos acertos e desacertos, ilusões e desilusões, conquistas e fracassos do dia a dia, o conhecimento espírita não passa de sonho distante, mas muito distante do campo inevitável da experiência. Muito bem, Adilson, bem explicado. No programa de amanhã nós vamos falar sobre passo de luz. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. O legado de Jesus. A história da humanidade é composta pelas ações de homens e mulheres que, ao longo do tempo, deixaram marcas indeléveis da sua passagem pela Terra. No entanto, entre todos eles, destaca-se a figura de Jesus, que permanece incomparável até os dias de hoje. Alguns desses homens e mulheres deixaram o legado de uma era, ou a história lhes dedicou um período ou um século com seus nomes para lhes marcar a lembrança. Porém, somente Jesus separou a história entre antes e depois de sua passagem. Houve quem expressasse sua visão de mundo, escrevendo tratados, compêndios ou extensas obras, propondo profundas reflexões filosóficas. Mas Jesus, ao apresentar a sua proposta aos homens, o fez da forma mais singela e marcante, vivenciando-a em todos os momentos da sua vida. Muitos foram aqueles que expuseram análises a respeito da divindade e da nossa relação para com ela. Contudo, somente Jesus nos trouxe a preciosa informação de que Deus é o Pai de todos nós, independente de raça, credo ou posses. Ele é o provedor de todas nossas reais necessidades. Variadas se fazem as doutrinas, e muitos são os pensadores a nos oferecer parâmetros para nossa conduta nesta existência. Porém, é com Jesus que temos o amor eleito como ferramenta incondicional e indispensável para bem conduzirmos nossos passos na Terra. Tantos foram os que se isolaram em processos reflexivos a fim de trazer ao mundo suas doutrinas e ideias. Jesus, o incomparável Mestre, através da convivência com a multidão sofrida e sedenta de justiça e paz, exemplificou o amor de maneira indistinta. Não importa o tempo ou a época, a moda ou os costumes,
Jesus permanece inigualável referência para a humanidade. Sem preconceito de ordem alguma, juntava-se aos estropiados, doentes, marginalizados da sociedade de qualquer tipo para amá-los. Discutia as mais profundas questões das leis de Deus com pensadores e religiosos, ofertando-lhes aprendizado nobre. Dirigia-se ao povo simples, servindo-se das imagens por todos conhecidas, acerca das questões que lhes eram próprias, a fim de melhor ilustrar o seu ensino. O ser mais perfeito que a terra já recebeu, sabia falar às gentes sobre um tesouro encontrado no campo, uma moeda perdida e encontrada, uma semente minúscula que se transformava em frondosa árvore. Ciente das dores que teríamos a enfrentar, ele se ofereceu como aquele a quem podemos recorrer. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso, Jesus foi e será sempre a referencial de vida para as nossas vidas. Também será o amparo nos momentos de dor e provações desafiadoras, considerando que se declarou o pastor que cuida de todas as suas ovelhas. Ele está conosco nos dias de conquistas e felicidades, igualmente nas horas de angústia e crises morais. Não o esqueçamos. Ele é o irmão mais experiente, aquele que alcançou a pureza, que comunga com o Pai e nos oferece a sua mão, a fim de que o sigamos. Tenhamos Jesus presente em nossa intimidade, em nossas preces, em nossos dias. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, feliz daquele que na hora de dar o troco perde a vontade. Esses encontros com os nossos desafetos mais cedo ou mais tarde acontecerão. Se não for na atual existência, será na vida espiritual. Os que nos perseguem com razão ou sem razão nos auxiliam a identificar o nosso próprio lugar. Às vezes, nos é muito mais útil um adversário sincero que um amigo bajulador. Às vezes, aqueles que nós consideramos inimigos acabam se tornando verdadeiros amigos, porque falam exatamente aquilo que precisamos ouvir. Encontram um amigo bajulador, disfarça, descaracteriza, então você não percebe. Às vezes se faz necessário sabermos através de outros aquilo que necessitamos corrigir em nós. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Pedrosa, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade que para mim é muito abençoada, e eu faço com muito carinho a minha participação no programa O Espiritismo Está no Ar. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Estaremos juntos em outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Tenham todos uma boa noite, que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for,
também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.